Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Todos nós aprendemos que as plantas necessitam da luz do sol para crescer e se desenvolver. E as nossas queridas suculentas também precisam do sol, mas elas possuem particularidades com relação ao sol. Existem dezenas de espécies de suculentas e cada uma necessita de uma quantidade específica de sol. Você sabe se você está proporcionando a quantidade certa de iluminação solar para a sua suculenta? Não? Quer descobrir? Então fica ligado neste vídeo. Nós aprendemos que todas as plantas possuem um processo chamado fotossíntese, que consiste em absorver a luz solar e converter em energia vital para o seu crescimento e desenvolvimento. E se a planta não recebe a energia solar necessária para isso, ela pode sofrer diversos problemas ou até mesmo morrer. Então eu vou explicar aqui como você vai fazer para proporcionar a melhor iluminação solar para a sua suculenta ficar linda e saudável, e algumas características que te ajudarão a entender qual a necessidade que a sua suculenta possui em relação ao sol. O primeiro ponto é o ambiente. Para isso, basta olhar a movimentação solar durante as horas do dia e identificar as áreas que são mais iluminadas. Algumas áreas são mais iluminadas no período da manhã e outras são sombreadas no período da tarde e vice-versa. Algumas são sombreadas de manhã e no período da tarde elas ficam iluminadas, recebendo às vezes a luz do sol direta. E algumas elas ficam iluminadas durante a grande parte do dia, sem nenhuma sombra. Também é importante você observar que durante os meses do ano o sol sofre um pouco de variação, devido ao movimento que a Terra faz em volta dele. Às vezes ele sofre um pouco de alteração. Então algumas regiões que em alguns meses são iluminadas, em outros elas ficam sombreadas. E alguns locais iluminados, sombreados, ficam iluminados. Mas é muito pouca variação. Mas você vai notar isso também observando aí durante a passagem dos meses do ano. Então não precisa muita coisa, é apenas observação. Não precisa também ficar o dia todo sentado na frente da sua casa, observando aí quais áreas são mais iluminadas, É só observar. Você vai, em pouco tempo, você vai perceber como que é a iluminação aí do seu ambiente. E depois que você identificou, então, aí é só você posicionar as suas plantas, melhor nesses ambientes que estão iluminados, de forma que ela receba a quantidade de luz que ela precisa. Então você vai identificar e posicionar elas. Agora, aquelas que estão plantadas no chão, aí fica um pouquinho complicado, A não ser que você tenha um ambiente, que possibilite isso, você pode estar replantando elas, conforme a necessidade de sol que elas precisam. Outro ponto é a intensidade solar. Nós sabemos que nos períodos de primavera e verão, a luz solar é mais intensa e é mais quente. E nos períodos da outono e inverno, o sol é menos intenso e é mais frio. Então, no período de primavera e verão, quando o sol é mais intenso, nós transpiramos e nossa pele pode até sofrer queimaduras se ficar exposta ao sol por muito tempo. Isso também ocorre com as nossas suculentas. Quando o sol está mais intenso, é mais quente, elas desidratam mais rapidamente e podem até sofrer queimaduras em suas folhas. Então, nos períodos mais quentes, para evitar a desidratação das suas suculentas, basta que você regue elas toda vez que o substrato estiver seco. E nos períodos de mais frio, você rega menos, porque aí demora mais para o substrato secar, porque o sol é menos intenso. E para evitar as queimaduras no período mais quente do ano, você pode instalar aí uma cobertura, como uma tela de sombreamento, por exemplo. A tela de sombreamento é uma tela que ela filtra a luz solar e diminui a intensidade dele. Então, se você procurar aí na internet,
nas lojas que vendem materiais de construção, você encontra essa tela de sombreamento em várias porcentagens. Tem 75%, 50%, 35%. O que é essa porcentagem? É a intensidade que ela consegue reter do sol, né? Então, quanto maior a porcentagem, menos ela deixa passar de luz solar, né? E quanto menos a porcentagem, né? Quanto menor a porcentagem, mais luz solar ela deixa atravessar. Então, essa tela de sombreamento é uma tela que protege da intensidade dos raios solares. Se você pode estar instalando aí sobre a sua cobertura, né? Sobre o seu jardim, por exemplo, sobre onde você cultiva as suas suculentas. Já nos períodos mais frios, as suculentas também podem sofrer, como por exemplo, geadas muito intensas. Elas podem também sofrer queimaduras com as geadas. Então, nesses períodos mais frios, que tem em regiões, por exemplo, que tem muita geada, né? Nas regiões mais sul do país, você pode estar instalando uma lona por cima de onde você cultiva as suas suculentas, um plástico agrícola, por exemplo, ou até mesmo um pano, né? Só que tem que lembrar que, por exemplo, depois que passou a noite, né? Porque geralmente a geada é no período da madrugada ou nos primeiros períodos da manhã. Depois que passou a geada, você deve descobrir, né? Tirar, por exemplo, essa lona ou plástico. O plástico nem tanto, porque plástico agrícola ele é transparente, né? Mas lona a gente sabe que é preta. Um pano, por exemplo, se você colocar também, ele não deixa passar a luz solar. Então você descobre as suas suculentas depois que passou o período da geada, para que elas possam receber a luz solar aí que elas necessitam. Então, ficando atento a esses pontos e adaptando as suas plantas, posicionando elas melhor ao ambiente onde você tem aí, a iluminação que você possui no seu ambiente, você terá muito sucesso no cultivo das suas suculentas. Mas este é apenas metade do caminho, tá? Como eu falei, existem dezenas de espécies de suculentas e cada suculenta possui a sua particularidade com relação ao sol. E quando se trata de suculenta, nós dizemos que existem 3 categorias de iluminação: sombra, meia sombra e sol pleno. Vamos conhecer cada um deles. Suculentas de sombra, como o nome diz, são aquelas que não gostam de receber a luz solar diretamente sobre elas. Elas gostam de um local com sombra, né? Só que cuidado, sombra não é escuridão. Sombra é um local onde não bata sol diretamente sobre elas, mas que seja bem iluminado. Essas suculentas, elas são ideais para ambientes internos, né? Só que ambientes internos, contanto que você proporcione uma iluminação para elas. Então, geralmente posicionar elas próximas a janelas onde receba bastante claridade, tá? E não a luz solar direto também, tá bom? E geralmente as suculentas dessas categorias são aquelas que possuem as folhagens com um verde mais escuro. Já as suculentas de meia sombra são aquelas que gostam de receber luz do sol direta sobre elas durante algumas horas do dia e o resto do dia ficam na sombra, por isso o nome meia sombra. De 2 a 4 horas de sol é o suficiente para essas suculentas. Então você deve posicionar elas em um ambiente que receba, né, a luz durante essas horas, 2 a 4 horas, e depois fique sombreado. E as de sol pleno são aquelas que gostam de ficar diretamente recebendo a luz do sol, né? Podem ficar de 6 a mais horas tomando sol por dia. E para você saber qual a iluminação que a sua suculenta necessita, você precisa identificar que espécie que ela pertence. Para isso, você pode estar assistindo o vídeo anterior dessa série, eu vou deixar aqui o card, e lá eu ensino você 2 métodos práticos para você estar identificando a sua suculenta. Depois que você identificar ela, você pesquisa sobre o nome dela, né, lá na internet, e você vai encontrar dezenas de informações sobre elas, e lá com certeza você vai
ver que tipo de iluminação que ela pertence, qual tipo de categoria, se é sombra, meia sombra ou sol pleno. Mas eu falei já para vocês, né, de uma característica das suculentas de sombra, que é a folhagem mais escura. E agora eu vou contar para vocês algumas características das suculentas de meia sombra e sol pleno que vão te ajudar a identificar a sua suculenta aí também. Várias suculentas de meia sombra e sol pleno, elas possuem tricomas. Tricomas são pequenos filamentos nas folhagens dessas plantas. Então, esses tricomas parecem pelinhos e funcionam como um refletor solar. Eles refletem a luz solar e impedem que a luz chegue de forma intensa na folha e possa queimar ela ou desidratá-la demais. E também funciona como um protetor contra insetos herbívoros que podem vir a devorar essas plantas. Então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos para mostrar. Olha essa aqui, por exemplo, é a orelha de gato. Ó. Ela é uma suculenta que parece que ela tem pelinhos nas folhas, tá? Mas não são pelinhos, são os tricomas, tá? Então toda vez que você ver uma suculenta com uma folhagem que parece que tem pelos, são os tricomas, então são suculentas de meia sombra ou sol pleno. Eu trouxe outro exemplo aqui, ó. Olha essa aqui, a Echeveria pulvinata. Vejam como quando eu movimento ela, olha como as folhas dela brilham, né? Parece que brilha a folha. Por quê? Porque o tricoma está refletindo a luz solar, né? Ela fica assim com essa aparência meio esbranquiçada, mas não é, na verdade é o brilho, né, da luz que está sendo refletida. Tá? Então, se você tem suculentas que possuem essa pelagem, né, não é nem pelo, na verdade são filamentos, né, mas a gente fala aí que como se fossem pelos. Então, se você possui suculentas que têm esse tipo de tricomas, elas são de meia sombra ou sol pleno. Outras espécies, você vai notar que as folhas delas são meio esbranquiçadas. Elas possuem um pozinho sobre as folhas. Esse pozinho é chamado de pruína. A pruína também funciona como um protetor solar, impedindo que a folha se queime ou que se desidrate muito rapidamente. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Veja essa aqui, ó. Reparem como é toda esbranquiçada. A folha dela não é essa cor, a folha dela é avermelhada, ó. Se você reparar aqui nas pontinhas, ó, é avermelhado dessa suculenta. Mas devido à pruína, ela fica esbranquiçada. E a pruína ela nasce junto com a folha, tá? Conforme a folha vai crescendo, a pruína se desenvolve junto. Olha esse outro exemplo aqui. Olha que linda essa aqui, ó. Toda cheia de pruína. Ó, tá cheio de filhotes aqui embaixo. Ela é uma suculenta que forma tipo uma espécie de arvoretinha. Olha que maravilha de suculenta, né? Então a pruína, pessoal, é esse pozinho. Olha, eu trouxe uma folha destacada para mostrar para vocês. Ó, eu vou remover. Ó, olha, tá vendo a diferença, né? Então, só que não façam isso, tá? Não evitem de tocar nas folhas dessas suculentas para não estar removendo a pruína, porque ela não se regenera. Uma vez que você removeu, não volta a crescer pruína, porque ela se desenvolve junto com a folha quando a folha nasce. Então, removeu, já era. Aí você acaba deixando exposta aquela folha e pode acontecer dela queimar ou até mesmo se desidratar mais rapidamente que as outras. Então, suculentas que possuem essas duas características, os tricomas e a pruína, são suculentas de meia sombra ou sol pleno. Então você pode colocar elas tranquilamente para tomarem sol, que elas vão gostar. Mas cuidado, se a sua suculenta possui essas características e nunca ela tomou sol diretamente sobre elas, ela não está acostumada com a intensidade do sol. Então é preciso fazer um processo de adaptação, porque se você colocar ela diretamente sobre o sol, ela pode sofrer com isso, porque ela não está acostumada. Então o que você vai fazer?
na primeira semana você vai deixar elas tomarem 1 hora de sol, por exemplo. Vai colocar em um ambiente, de preferência tomar o solzinho da manhã, né? As primeiras horas de sol, né? Você deixa ela por 1 hora tomando sol, depois o resto do dia na sombra. Segunda semana 2 horas e assim por diante. Então aos poucos ela vai se acostumando com o sol e não vai ter o perigo de sofrer se você colocar ela diretamente exposta ao sol, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gostou dessas dicas, deixe o seu like. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e compartilhe com seus amigos, com seus familiares essa informação, que é muito importante a gente estar transmitindo conhecimento para as pessoas, não é mesmo? Muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!